Fala aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula aí para vocês. Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como é que a gente vai trabalhar a instrução CTU, que é a instrução do contadores aí. Então a gente vai fazer uma lógica bem simples aí, como se fosse um relógio mesmo, com 24 horas. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona o contador aí, pessoal. Então vamos lá, vamos começar a nossa videoaula aí. Na videoaula passada a gente tinha mostrado como é que funcionavam as entradas auxiliares, como é que funcionavam os contatos, como é que se você criava essas entradas auxiliares, os temporizadores, como é que eles funcionavam e como fazia para criá-los. Então nessa videoaula a gente vai criar os contadores. Para a gente fazer com segundo, minuto e hora, a gente precisaria de 3 contadores, né? Então, primeiro eu vou mostrar como é que funciona a instrução contador e depois a gente vai montar uma lógica de horário para vocês entenderem mais, para ficar mais fácil aí. Então, de novo, a gente vem aqui em Timer e Counter e pega aqui ó, o CTU, tá vendo? São os contadores. Então, a gente clica e arrasta, igual as outras instruções. Então, tá. Então, como é que a gente faz para criar um contador? A mesma coisa, a gente vai colocar aqui em Counter, a gente vai clicar 2 vezes e vai selecionar um nome aqui. Eu vou chamar de contador. Vamos escrever maiúsculo aqui, ó. Contador. Bom, de novo, vamos lá. Vamos criar a tag. Então a gente clica com direito, vem em New. A gente escolhe aqui onde a gente quer. E aí a gente vem aqui em Data Type. Ele já está em Counter. Então quando você vende uma tag criada em contador, ele já chama o Data Type Counter. Então a gente vai falar quantos contadores a gente quer. Como a gente vai trabalhar com segundo, minuto e hora, então a gente pode colocar, a gente usaria 3, então no mínimo 3 contadores. Então eu vou colocar 5 contadores aqui e eu fico com 2 contadores de reserva. Beleza, então tá aqui. Lembrando, se é um contador, se ele vai de 0 a 4, eu tenho que selecionar qual contador que é, né? Então de novo, a gente vem aqui em contador, esse vai ser o meu contador 0, por exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui é um contador 0 e eu vou colocar um preset de quanto eu quero. Então vamos fazer uma coisa bem básica aqui só para ter uma ideia. Então eu vou colocar 10, tá? Então é um preset de 10. O que é 10? Seria 10 pulsos, né? E vou colocar uma entrada. Uma entrada a gente já viu que vem em bit. Pega um contato normal aberto. E vamos colocar aqui uma entrada. Vamos pegar a entrada 10 aqui, ó. Entrada 10.0, por exemplo. Então a gente vem aqui, 10.0, e criou uma entrada. Essa entrada eu vou chamar ela de incrementa. Tá legal? Então vai ser o incrementa meu aí. Beleza, então vem aqui. Vamos ver se não tem nenhum erro na linha. Ele pede para você aceitar. Ele vai começar a rodar o programa. Lembrando que aqui eu estou num simulador, tá pessoal? Não estou numa CPU física. Mas se vocês quiserem, aí deixa um like, aí deixa um comentário de vocês que a gente pode estar colocando aí na... Como que eu vou fazer com uma CPU mesmo aí? Como é que a gente faz para configurar uma CPU do zero aí? Mas vamos lá, vamos voltar para nossa aula aqui. Então pessoal, o que vai acontecer? Quando eu trouxer esse bit de 0 para 1, quando o nível lógico subir, ele vai incrementar 1 no acumulador aqui. O preset a gente já viu que é igual ao do temporizador, você coloca o quanto você quer. E o acumulado, o pulso que ele for dar aqui é o que vai acumulando aqui. Por exemplo, eu trago esse cara de nível lógico 0 para nível lógico 1, ele incrementa 1. Quando eu tiro do nível lógico 1 para o nível lógico 0, ficou 1. Então, e assim sucessivamente. Então, a cada ciclo, a cada ciclada que ele vai dando nesse bit, ele vai incrementando 1 até 10. Então, vamos incrementar aqui até 10. Vamos colocar um set point perto de 10, que é 9. E aí eu vou dar a última incrementada aqui, ó. Beleza. Aí o que ele vai fazer, ó? Se a gente vir aqui, clicar com direito e vir em Monitor Tags, olha só, o contador 0, ele vai ter aqui, ó, tá vendo, ó? Preset e acumulado, né? Então, o meu preset é 10 e o meu acumulado é 10. Então, enquanto eu estava contando que é o CU, ele ficava em nível lógico 1. Quando o meu acumulado saía de 0 para até 10, ele fica em nível lógico 1. E depois, quando o acumulado é igual ao preset, o DN liga, quer dizer, ele fala que o seu acumulado é igual ao seu preset. Então, o bit sobe para 1 aqui, ó, tá vendo? O contador 0 DN subiu para 1. Então isso é o que a gente precisa fazer para a gente criar uma lógica para fazer um relógio de 24 horas. Como é que a gente vai fazer isso?
Então a gente vai usar os conhecimentos que a gente aprendeu na aula passada de temporizador e mais esses de contador. Então vamos fazer isso aí acontecer, então vamos lá. Então vamos tirar esse cara de nível lógico 1 para nível lógico 0. Vamos zerar o valor acumulado, vamos escrever 0 aqui na tag. O que a gente vai fazer? Vamos colocar um botão para disparar tudo isso, né, que é para ele fazer o ciclo acontecer. O que a gente precisa? A gente precisa de um temporizador, porque ele que vai ficar contando os segundos, os minutos e as horas. Os contadores, ele só vai incrementar, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um temporizador. Então a gente já sabe criar, eu vou criar um tom aqui, tá, pessoal? A gente já viu isso na aula passada. Então eu estou criando um temporizador, eu vou criar o temporizador 0 aqui. Com uma base de tempo de, por exemplo, de 1 segundo. 1 segundo. Beleza, então eu vou validar minha linha. Beleza. Então, quando eu ligar esse cara, vai ligar 1 segundo, certo? Então, vou acrescentar uma linha nova aqui com um contato normal aberto. Então, o que a gente pode usar? A gente sabe que o tom, quando ele der 1 segundo, ele vai ligar aquele bit que é o tom.dn, né? Então, a gente sabe que quando der 1 segundo, quando der 1 segundo, ele vai ligar o dn, que ele vai falar que contou 1 segundo. Então, quando der 1 segundo, eu quero que ele incrementa no contador que a gente aprendeu agora, 1. Quero que ele venha incrementando 1. Então, a gente vai pegar o contador aqui, que é o contador 0, por exemplo. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. A cada 1 segundo, eu quero que ele incremente aqui. Então, a gente sabe que quando for 60 segundos, ele pula para 1 minuto. E assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Então, a primeira linha, vamos fazer passo a passo para a gente poder testar. Tá legal? Então, quando esse nível lógico for de 0 para 1, ele vai disparar esse temporizador. E quando esse tempo for igual a 1, ele liga 1 aqui. Ele liga esse cara e move 1 para o acumulado. Vamos ver? 1. E parou. Por quê? Porque eu estou mantendo esse cara energizado, né? Então, como é que eu faço para, depois que eu der um pulso liga, para ele ficar nesse ciclo, né? Porque o que eu teria que fazer? Eu teria que trazer esse cara de nível lógico de 1 para 0 para depois subir ele de novo, para que ele incremente mais 1. Então, ele zerou, ligaria ele de novo e ele moveria 2. Mas eu não quero isso, eu quero que ele faça isso continuamente, né? Eu quero que ele faça isso direto. Como é que eu faço isso? Eu clico 2 vezes aqui para editar essa linha. E aí o que eu faço? Eu vou colocar aqui em bit, a gente já aprendeu a usar esse contato, que é o contato normal fechado. Então eu vou colocar o contato normal fechado dele mesmo. Por quê? Porque quando der 1 segundo, ele vai ficar contando ciclicamente, ele não vai parar, né? Então se eu pegar o contador 0, porque é o tempo que eu estou comandando no momento, e pegar o mesmo DN que eu usei para incrementar na linha de baixo, aqui ó, eu vou usar ele para abrir a linha do meu contador, que eu sei que quando chega a 1, ele pulsa esse cara. E o que ele vai acontecer? Ele vai pulsar esse cara, então essa linha abre, o meu tempo volta a 0, o meu DN ele acaba indo de nível lógico 1 para 0, e aí permite o contador fazer um ciclo novo. E ele vai ficar assim consecutivamente. Vamos ver isso na prática. Então, olha só, a gente já está vendo que está começando a subir aqui já. Ó. Então, a gente está vendo que está indo de 9, 10 segundos, tá vendo? Então, a gente está vendo que o tempo ele começa em 1, em 0, acaba em 1. E toda vez que aqui o acumulador é igual ao preset, ele escreve 1 nesse cara, incrementando 1 segundo aqui, ó. Então, ele está indo, vou alterar aqui para chegar a 58, por exemplo, para ficar mais fácil. Legal, chegou a 60, ele vai passando, né? Mas e agora que chegou a 60? O que eu quero que ele faça?
Como eu estou em minutos, eu quero que ele vá para segundos, certo? Só que, porém, quando ele chega a 60, eu preciso que o meu contador ele zere de novo. Para quê? Para começar um novo ciclo de 60 segundos. Como é que eu faço para zerar um contador? É a mesma coisa com temporizador retentivo. A gente tem que usar o res. Se a gente não usar o res, a gente não consegue resetar o contador. Então, de novo, a gente vai pegar um contato normal aberto, porque eu só quero que ele zere depois que ele atinja um certo número. Porém, quem que eu quero resetar? O contador zero. Então, eu venho em res aqui, pessoal, e venho em contador, escolho o contador zero, porque é o contador que eu quero resetar. Mas, porém, quem que eu vou falar para ele que é para resetar o contador? Quando eu sei que eu devo resetar o contador? Quando ele for igual a 60. Como que eu sei que o contador zero foi igual a 60? Quando ele ligar o DN, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar a tag do contador zero.dn para desligar ele mesmo, porque ele já chegou no seu preset. Então, não preciso mais que ele fique ligado, eu preciso que ele zere e conte de novo. Então, a gente vem no contador zero.dn e reseta ele próprio. Vamos ver como é que fica isso aqui na prática? Vamos validar essa linha. Legal. Bom, ele já zerou. Ó. Por quê? Porque o DN já estava em nível lógico 1. Se eu colocar aqui 55 para chegar mais rápido, a gente vai ver que quando chegar a 60, ele volta a ser 0 de novo. Legal. Então, a primeira parte do nosso relógio a gente já fez, que é os segundos. O que a gente precisa agora? Agora a gente precisa fazer os minutos. Como é que a gente faz os minutos? Usando um outro contador. Eu sei que a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou editar essa linha aqui, ó, e aí eu vou fazer um paralelo. Como é que a gente faz um paralelo, né? A gente tem uma instruçãozinha aqui em cima, aqui, ó. Essa daqui, ó, branch. Então, eu vou fazer um paralelo daquilo que eu quero. Então, eu vou vir clicando e arrastando. Ficou verde, solta. E a outra ponta é com quem eu quero fazer um paralelo, ó. Por exemplo, se eu quiser fazer um paralelo no contador, eu solto aqui. E se eu quiser fazer um paralelo no res do contador zero, eu clico aqui. Legal, então aqui tem um paralelo. Beleza. Eu vou trazer o res para a linha de baixo, clico e arrasto aqui, ó. Legal, então essa linha ficou livre para mim. Então eu sei que quando o contador zero for, o DN for igual a 1, eu sei que eu tenho 1 minuto. Então, eu preciso de um novo contador aqui, um contador de minutos, quer dizer, eu sei que a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. Então, eu vou fazer um contador de minutos. Então, volto aqui no Timer e Counter, eu venho em CTU, arrasto ele para cá, e aí eu vou usar o contador 1, porque o 0 eu já estou usando para fazer os segundos, né? Beleza. Então eu sei que a cada 60 segundos eu tenho 1 minuto. E eu sei que a cada 60 minutos eu tenho 1 hora. Então o meu preset aqui ele vai ser 60, porque são 60 minutos, né? Beleza, pessoal? Então, de novo, a gente vem aqui, vamos validar a linha. Ele não achou nenhum erro. O programa já está executando isso, sempre tomar muito cuidado, pessoal. Aqui eu estou online, mas é com um simulador, né? Então, pessoal, a gente vê aqui ó, que o acumulador de segundos já está prestes a atingir 60. Quando ele fez isso, ele se zerou e incrementou 1 de minutos. Então, quer dizer que agora eu tenho 1 minuto e 6, 7 contando os segundos. Legal. E quando esse cara for igual a quase 1 minuto, o que vai acontecer aqui, ó? Então, aqui eu sei que é o minuto, que é os segundos, e esse eu sei que é os minutos. Então, quando os segundos foi igual a 60, ele moveu mais 1 para o acumulador do contador 1. Então, o acumulado foi igual ao preset. Isso quer dizer que se passou 60 minutos. Vamos editar esse cara aqui, ó, base de tempo em segundos. Segundos e minutos. Para ficar fácil da gente entender.
Legal. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz para o contador 0 para o contador 1. Então vou acrescentar uma nova linha. Então como é que eu fiz aqui? Eu sei que quando o contador 0 fosse igual ao DN, eu resetaria ele mesmo. E a mesma coisa eu vou fazer para o contador 1. Então eu venho em bit, pego um contato normal aberto. Então eu vou procurar a tag que eu quero, que é contador1.dn, porque eu sei que chegou a 1 minuto. Contador1.dn, procura a tag aqui que você quer. E o que eu vou fazer? Eu tenho que mover para horas agora, né? Porque um dia tem 24 horas, então eu tenho que criar mais um contador. Então eu pego mais um CTU, clico e arrasto. Vou fazer um paralelo, lembrando que é o branch que você usa aqui para fazer um paralelo. Então você clica e arrasta, solta na linha que você quer e puxa para o lado para onde é o paralelo. Legal. Qual é a instrução que vem aqui? É a mesma que você usou, que é o res. Então eu clico e arrasto um res para cá. Qual contador eu vou estar resetando aqui? O contador 1, porque o meu contador 1.dn chegou no limite. Então eu preciso que ele zere para fazer um novo ciclo. Então eu venho em contador 1, dou 2 cliques e achei aqui já. Legal. Aí eu tenho mais um contador para fazer. Eu vou voltar um pouquinho aqui para caber todo mundo numa janelinha só. Legal. Então aqui, esse contador tem que ser o contador 2, porque o contador 0 eu estou usando para minutos, o contador 1 eu estou usando, o contador 0 eu estou usando para segundos, o contador 1 eu estou usando para minutos, e o contador 2 eu vou usar para horas. Então eu clico duas vezes no contador 2, certo? E quantas horas tem um dia? São 24 horas, né? Então, o meu preset muda, tem que ser 24, certo? Então, eu sei que quando o contador 1 chegar a 60 minutos, eu sei que eu tenho 1 hora. Então, vamos ver se funciona isso. Então, eu venho aqui, vamos validar a linha, vamos colocar para rodar no programa e aceitar. Legal. Então, ó, vamos zerar todo mundo. Vamos escrever 0 aqui. Então, o que a gente fez? Ó, olha só o que a gente acabou de montar. A gente montou 3 contadores. Um para segundos. Um para minutos. E um para horas. Vamos escrever horas aqui, ó. Horas. Legal. Então, o que a gente viu aqui, ó? A gente viu que a cada 60 segundos, ele vai mover 1, que seria 1 minuto. A cada 60 minutos, ele vai mover 1, que seria 1 hora. Como um dia tem 24 horas, então quando é que eu vou resetar o contador 2? Quando o contador 2.dn for igual a 1. Então eu vou criar mais uma linha de programação. Vou criar um contato normal aberto. Clico e arrasto. Vou buscar a tag que eu quero. Contador 2.dn. E vou usar a instrução res. Clico e arrasto. Vou resetar quem? O contador 2, porque senão ele vai passar de 24, ele vai para 25 horas, 26 horas, e eu não começo de novo um novo ciclo, né? Por isso que a gente tem que resetar o contador 2. Tá aqui, ó. Vamos validar a linha, ele não achou nenhum erro. A CPU já vai estar rodando esse programa. E o nosso programa está apto. O nosso relógio está funcionando de forma correta. Vou voltar um pouquinho aqui o zoom, para ver se eu consigo colocar tudo numa página só. Beleza. Então, pessoal, é assim que se usa as instruções juntas. Então, a gente aprendeu na aula passada como usava esse tipo de contato, que é o contato normal aberto. Também vimos como usava os temporizadores TOM e TOFF retentivo.
Nessa aula a gente aprendeu a usar os contadores, só que nessa aula eu coloquei tudo junto. Então a gente começa a juntar as coisas que a gente vai vendo, pessoal. Isso que é legal do CLP. A gente começa a montar a lógica da forma da nossa necessidade. Então aqui é um exemplo básico, é um relógio que conta horas um dia inteiro, mas a ideia é vocês usarem isso em outras aplicações, depende do que vocês têm aí na mão. Pessoal, é mais uma videoaula aí de como usar as ferramentas que o CLP tem. Qualquer dúvida, qualquer instruções a mais aí que vocês queiram saber como funciona, manda, escreve aqui embaixo nas sugestões aí, dá um like nesse vídeo, ajuda a gente aí para a gente possa estar divulgando mais vídeo para